Olá, meu nome é Francisco Witcherek Filho, sou mestre Reiki e hoje vou contar um pouco da minha história profissional, para você ter uma ideia de como a gente pode seguir sempre adiante e conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Basta ter persistência e mais persistência. Não importa os resultados, mas sim ter persistência, que um dia ou outro chegamos lá. Então aqui vamos começar a minha apresentação. Minha história. A felicidade está na caminhada. Muitos pensam que a verdadeira felicidade está a atingir o ponto final de algum sonho, seja qual for. Mas não é isso. A felicidade realmente está em toda a nossa caminhada. Nasci em 17/7/1970. Não sei se foi de manhã ou de noite, mas enfim, foi naquele dia. Como tudo começou? Muita persistência no estudo e trabalho, com mais persistência e foco. Hoje, pensamento, mais ação, resultados. Quando eu trabalhava lá, era só persistente. Então, tinha sempre um grau maior de dificuldade realmente em tudo que a gente se fazia. Aí, após uma fase muito trabalhosa, aí comecei a adicionar um foco, que antes queria fazer de tudo e no fim não fazia muita coisa. Então comecei a ter mais foco em algumas situações e realmente funciona. Hoje daí já é mais tranquilo, daí a gente pensa um pouco antes de fazer as coisas, daí evita de ter aqueles mesmos erros básicos que todo mundo sempre tem, né, a fazer, é uma tendência normal. Então pensamento mais ação igual resultados. Aqui é a casa onde eu morava com meus pais, lá no interior de Marcelino Ramos. Era um pouco melhor que essa aqui, daí aqui tinha uma área que agora está fechada. Não tinha luz, era no lampião e não podia ficar muito tempo ligado aquele chareto lá, porque enchia em cima a casa de fumaça e aquela nuvem ia descendo. E de manhã cedo, quando levantava, limpava o nariz assim, era cheio de picomã. E volta e meia de noite ainda, naquela época como não tinha TV, que não tinha luz, aí eu pegava uns gibi, daqueles do tempo do Texas, Cebolinha, ainda tem alguma coisa, hoje ia lendo lá. E sempre me lembro que a falecida mãe gritava do outro quarto e batia na parede: Chico, apaga esse lampião. Daí ficava mais um pouco lá lendo os gibi e desligava, apagava, assoprava o chareto. Só que ele já tinha um cheiro forte quando estava aceso. E quando apagava ele, ficava um cheiro mais forte ainda, porque daí ficava a querosena, meia brasa na ponta do pano, assim, dentro de um vidro. Aí tinha que molhar com água, apagar, porque senão infetava o quarto com aquele cheiro de querosena queimada. A seguir, vamos ter alguns vídeos a seguir, são apenas para mostrar como era naquela época. Não são de minha autoria, mas para você que está assistindo entender como que era. Só para você ter uma noção como é que era naquela época. Você que de repente nunca viu esses vídeos que vão passar à frente, vai ter uma noção como era bem sofrido aquele tempo. Era sofrido, mas era divertido. A gente tinha felicidade, muita felicidade, e não sabia que era felicidade. Isso foi uma coisa que eu nunca me esqueci.
Aqui aos 11 anos de idade já ia na roça lavrar a terra com bois e arado. Aqui até eles estão meio tranquilos, porque quando pegavam os mineiros assim bem teimosos, eles podiam segurar tudo na orelha assim, eles davam no pé. O ruim é quando andavam fora da verga assim, que ele tinha que ficar forçando muito o arado. E a corda caía no chão, era um tendel. Eu com 11 anos devia ter uns 60 quilos. As botas, as canelas nadavam dentro das botas. Quando não enchia de terra, daí chegava e fazia um salto embaixo. É uma linda, você que está assistindo acha que é bem fácil, mas ali tem que ter muita força para segurar aquele arado. Às vezes tem que fincar para baixo para ele colocar um pouco, às vezes suspender. E o problema era não virar o arado, que nem aqui ele já é bem mais forte, né, o cara. Eu era bem menor e fraco, daí tinha que meio levar de arrasto. Sem falar na raiva que dava quando os boi teimosos. E todos eram teimosos. Aqui meu primeiro veículo. Meu primeiro veículo era uma carroça. Eu não dava trepada em cima assim, mas ia dentro. Nós usava para buscar pasto pro gado, fazer milho, soja da roça. Lá da minha linha eu era um colono dos fortes. Eu colhia 60, 64 sacos de soja, tudo na foicinha. Eu era meio respeitado lá na nossa linha Esperança Marcelino Ramos. 60 sacos de soja, colhia, tudo na foicinha. Hoje plantam 500 sacos, né? 1000 sacos, 2000 sacos, mas naquela época era isso. Tudo no braço. Aqui então a minha primeira máquina semiautomática de plantar milho. Ali ele está ensinando como é que faz. Tem que dar batida, abrir e fincar. Às vezes dava batida e fincava, aberta a boca embaixo, da enchia de terra, tinha que estar tirando. Não cansava muito, até meia hora. Mas depois de meia hora trabalhando com isso aí, vou ter que contar. Aqui minha segunda máquina semiautomática de debulhar milho. É pura tecnologia daquela época. O ruim é quando eu pegava na mão o milho e dava aquela torcida assim, chegava a tirar o couro. Ali, ó, nesse momento aqui, ó. Tem que ter um cuidado, porque senão o milho entrava dentro do couro da mão. Pensa em debulhar 2 sacos de milho assim. Depois ainda tinha que pegar o milho e levar 2 quilômetros. Eu levava de meio saco atrás na garupa da bicicleta, eu levava com os boi a carroça, 2, 3 sacos lá num outro vizinho que tinha a forageira para fazer criar. Aqui também era operador de máquina sofisticada naquela época, agora já começa todas motorizadas. Olha só. Olha o perigo que era aqui, ó. Aqui dentro tem uns dentes ali que puxam as espigas de milho, ó. Aquilo ali tritura tudo.
Se pega a mão do cara ali, fica sem dedo na hora. E aqui dentro tem as peneiras que daí vão jogando as palhas fora e o sabugo, e o milho fica caindo numa caixa do lado. E era bonito de ver o estouro, fazia tchau, 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 tchau. Nós jogava algumas espigas assim só para ver o estouro quando estava ligado o motor. Olha, a coreia passa longe assim na perna. Aqui dentro ali, ó, tem uns dentes assim que vai girando e tem uns parados, daí cai o milho no meio e vai estourando. Naquela época sempre tinha nas comunidades lá alguém faltando os dedos, um pedaço de mão, que pegava naquelas engrenagens. E daí eu, como era alto, eu não precisava subir em cima assim que nem ele. Daí eu me lembro que eu tinha um pouco de cabeça naquela época, daí eu cavocava um tanto assim fundo na frente da mesa e media bem certo as mãos assim, onde passava ali o cilindro, e daí não teria comigo, se eu escapava, eu esbalava a mão e não pegaria nos meus dedos. Mas eu sempre tinha que cavocar lá, quando ia fazer trilhar milho, trilhar soja. E era um poeirão que eu vou te contar. Aí nós levávamos uns litrão de velho vareiro para tirar o pó da garganta, porque era um pó bem forte. E o milho pelo jeito tá bom, mas era um poeirão que fica tudo manchado a roupa do pó. E tudo lá tão velho, saco velho, coisa velha, era tudo daquela época. Tinha também engenho de cana, é um moedor manual, que moe a cana, faz a guarapa e depois fazia açúcar amarelo. Chimia também. E ficava assim o dia inteiro. Ou era com burro ou com bois, ficava rodeando. E ali botava a cana de um lado e saía do outro já esmagado. E a guarapa caía para baixo. Hoje ainda tem isso aqui, mas é tudo motorizado. E bem mais rápido também. Cheguei rengindo de pesado que fica. Vamos passar um pouquinho aqui. Olha o tamanho dos pau. Aqui daí era os tachos de fazer a fermentação do açúcar. Fervia embaixo, daí ia secando, saía a água e fazia o açúcar amarelo. Demorava meio dia para fazer. Aí depois de toda essa tecnologia, fui trabalhar, evoluir, comecei a evoluir, fui trabalhar numa queijaria. Pensa de queijo que eu
pensa de queijo que comi. Que até hoje eu trabalhei quase 8 anos numa queijaria. Hoje, quando me oferecem queijo, eu digo, não, já comi até para 30 anos para frente. Mas bom que é, vou te contar. E depois era um queijo que eu mesmo fazia, então a higiene principalmente, a gente cuidava muito desse detalhe. Depois evolui mais ainda, daí virei leiteiro sem carteira de motorista. Como era interior lá, eu poderia andar sem carteira de motorista. Meus 19 anos de idade. Aí depois fiz carteira de motorista, daí virei leiteiro com carteira de motorista. Daí eu era o seu leiteiro, diz, ó, vai passar o leiteiro. Depois vendedor de laranjas, fruteiro, distribuidor de frutas. Vendia laranja até na cidade que tinha laranja dentro das hortas das pessoas no interior assim. E daí eu comecei a notar que aquelas pessoas que estavam lá, a maioria casal de velhos, né? Eu chegava, porque é o meu jeito na verdade, eu sempre chego brincando com alguma coisa, sorrindo, né? E aquelas pessoas de idade lá, elas compravam laranja de mim, tendo dentro da horta delas pé de laranja caindo lá. Porque toda vez que eu chegava lá, ficava 5, 10 minutos assim, não era tanto, conversando e sorrindo, dando risada. E para eles aquilo lá era uma alegria. Às vezes eles ficavam até me esperando toda segunda-feira lá para comprar laranja de mim. Mas depois eu notei que tinha alguma coisa que chamava atenção. Na verdade não era laranja, era só uma companhia para conversar, né? Fazer eles sorrir de algum jeito, de outro. E assim nós ia. Depois evolui mais ainda, revendedor de bananas. Botei uma distribuidora de banana. Pense em algo que dá gastrite. Quando vendia bem, tudo bem, mas quando não vendia, aquilo ali ficava 3 dias lá, aqueles montes começavam a madurar, amarelar, assim, nossa. E não vendia mesmo e começava a diminuir dentro da caixa, assim, correr um caldo por baixo. E às vezes o que ganhava na semana anterior, perdia tudo naquela outra semana porque não girava. Depois, dono de mini mercado e fruteira, vendedor de Herbalife, mercado com o nome de supermercado. Aí eu também quis fazer uma competição com os mercados grandes e botei supermercado. Tinha só um caixa, mas era supermercado. Tinha 3 prateleiras, mas era supermercado. Se vinha 10 dessas famílias que comem bastante assim, se vinha 10 famílias fazer o rancho lá, me limpavam todo o supermercado. Daí comecei a estudar de web design. E era muita diversão vender no interior. Aqui meu compadre João, de Noronha, era muito legal vender no interior. Era divertido. Na Herbalife é assim, ó. Nada contra, nada a favor, né? Mas coisas legais a gente tem que falar. Na Herbalife era assim, ó. Um vendedor ótimo para eles, 2 clientes era para fazer num dia. Eu quando saía com meus distribuidores, ou que estava colocando naquela lista, nós chegávamos a fazer 8 clientes num dia. 8 clientes num dia. E nós não vendíamos o produto. Nós não vendíamos o produto. Nós oferecia a oportunidade deles ter uma melhor saúde, né? Uma boa forma com esses produtos da Herbalife, que realmente são bons, né? Eu ainda tomo até hoje. E hoje eu tenho 44 anos de idade. No primeiro ano que eu usei os produtos, assim, dá uma desintoxicação bem legal nas células, né? Dá uma rejuvenescida, assim, dá até para ficar mais alegre. E aqui lá em Santa Cecília, nós atravessando um riacho lá, eu disse com o meu compadre, me passa e volta que eu quero tirar foto. Aí tirei essa foto aqui, ficou de recordação, ficou muito legal.
E nós ia vender de Fiat 147. E daí botava um pneu bem no meio da estrada e outro do lado, assim, nós sempre ia assim, ó. E daí o meu compadre, como era motorista, que ele me botava nas pedras, eu era o caroneiro, e daí eu ia lá. Daí eu ia assim e ele ia na mão. Ele ia bem dentro do careiro e eu ia assim, ó, em cima das pedras dentro do carro, meio mal de amortecedor, e nós ia. Rindo e vendendo, se divertindo. Aqui conquistei alguns PIN na Herbalife. Eu era bem metido. Eu fazia avaliação de saúde, só que eu não sabia, né? Tipo assim, que na verdade era uma terapia que eu estava fazendo. E daí simplesmente as pessoas compravam, porque elas viam a necessidade, como elas estavam dali tantos anos, como é que não ficasse, não tinham alguma atitude de melhorar, né? Melhorar, eu digo, no sistema do bem-estar, nada de problemas de saúde, enquanto isso a gente não mexia nada. Daí ganhei de distribuidor, de supervisor, um ano da Herbalife, PIN de prata, mais um PIN de equipe mundial, mais outro de 3 anos da Herbalife, e mais outro ali que eu fiquei um dos melhores vendedores no Rio Grande do Sul, naquele ano, da Herbalife. Foi o que mais vendi no mês de janeiro. Daí tenho de recordação até hoje. Aí depois acordei. Só trabalhava. Curso Direito nível 1, com Bianor. Foi algo assim que me despertou para todos os sentidos, profissional, emocional, espiritual principalmente. Aí chega a transformação. Quando você acha alguma coisa boa, você continua, né? Aí fiz o curso de Direito nível 2. Eu estou aqui, um dos mais altos. Enfim, vem a realização, mestre Reiki. Olha, faceiro que nem Gansono. Aqui daí a gente aprende a lidar com energia realmente. É uma energia bem interessante. Que o mestre de Reiki depois passa a ensinar para os alunos. Não podemos falar aqui tipo neste vídeo porque precisa de determinadas técnicas para fazer, pois a energia é muito forte quando se está de mestre Reiki, o qual vou passar nesses cursos que irei ministrar. E não parei mais de buscar conhecimento. Psicoterapeuta reencarnacionista. Aqui que falavam de regressão, de vidas passadas, e disse, lá que tem isso aí, não existe. Como é que vai voltar lá atrás, né? Aí comecei a fazer, adorei o curso, com os mestres Cristiane e Ricardo Fairno, pessoas do meu coração, nunca vou esquecer eles, muito alegres. Se era um cara que gostava de fazer regressão, era eu. Precisava um voluntário lá, eu em cima da maca. Eu era o primeiro lá. E os outros tudo com medo assim e tal. Então ainda até hoje eu acho que com medo de alguma coisa. Eu não, disse, vamos tirar isso aí, vamos fazer, vamos. Aparecia cada bicho, cada cobra, Deus livre. Voltei lá no tempo das cavernas, no tempo daqueles inglu lá, daquelas casinhas construídas de barro. Rapaz do céu. Haja emoção. Eu busquei mais ainda conhecimento. Aqui daí começou a ficar uma energia mais sutil, né? Mais fina. Física quântica estelar. Fiz com o mestre Rodrigo Romo. Isso aqui o dia que vocês puderem fazer, façam, que vocês vão ver. Ele desperta muita consciência. Tem palavras
que vocês nunca viram na vida. E daí aquilo vai começar a trabalhar a mente de vocês para desenvolver alguma coisa que vocês tenham potencial dentro de vocês e esteja adormecido. Nós temos que sempre buscar o conhecimento. Eu busquei mais ainda conhecimento, curso de oratória. Está aqui, ó, a alegria, aqui a vibração. Esse aqui, oratória, é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro medo é o medo da morte. O segundo é de ser palestrante. E Deus disse, vamos fazer, né? Porque no psicoterapeuta reencarnacionista lá nós simulamos a nossa morte. É uma coisa bem interessante. Serve para aquelas pessoas azedas, amarguradas, tristes da vida, que não valorizam as coisas que têm. É só fazer uma simulação da morte, eles vão adorar até um passarinho depois, vão começar a amar tudo. Amar, amar, amar. E aqui estava nós no curso. E de novo busquei mais conhecimento. Aqui, como eu falei que é o segundo maior medo, aqui eu estou parado nessa imagem. Realmente eu estava parado quando eu estava discursando lá, porque é forte, eu vou contar para vocês, o microfone na mão e falar em público é uma sensação que só quem está lá na frente sabe. No começo, é claro, depois vai perdendo esse medo, essa coisa. É uma emoção muito gratificante depois de ter realizado um trabalho assim. Entre outros cursos, quando vi, tinha uma escada de diplomas. Ó. Tem mais dois que estão por aí que eu não coloquei. Aqui é o alfaceiro. Dava quase para comer um mês de tanto diploma que tinha. E daí eu pensei em fazer o que tudo isso aí? Vamos ter que começar a usar. Depois achei na rua 142 mil reais. Em cheque, dinheiro falando de cheque. Até tirei umas fotos. E devolvi pro cara. E ele disse, eu estava desesperado já, porque era tudo meu negócio, ele lidava com boi, assim, meio desorganizado pelo jeito, porque não teria por que ele ter todo esse dinheiro junto. Eu devolvi tudo para ele e a emoção dele ter recebido de mim foi mais forte do que ele ia ter perdido, porque ele não acreditou que estava recebendo de volta, porque era um negócio da vida dele. E daí me deu 200 reais de gratificação, aceitei, porque a gente deve aceitar, não deve bloquear nenhum tipo de energia. Mas ele tinha pedido para mim quanto que eu queria, eu disse, não custa nada. Porque eu sei que agora, tudo o que você der ou fizer, ao próximo volta para ti multiplicado. Então, já pensou quando voltar para mim todo esse valor? O universo vai me dar 100 vezes 142 mil. Nunca se usa de ganância. Mas foi muito emocionante depois que entreguei esse dinheiro, assim, senti meu corpo, uma energia que veio lá do céu, assim, que não tem explicação. Aqui o meu escritório de web design. É um trabalho bom, mas é bem individual, silencioso, enfim, tem que pensar bastante. Então eu resolvi adicionar esses cursos de Reiki para dar uma descontraída e levar informação, conhecer mais pessoas, fazer mais amizades, enfim, fazer fluir energia. Então resolvi abrir a mão, para botar a mão na massa. Abrimos um centro holístico, eu e um amigo meu, que fizemos um curso de mestre. Só que não deu certo. Porque a maioria dos tratamentos que as pessoas, enfim, fazem, nada contra, aquilo começa e tem que fazer a vida toda. E nós trabalhávamos diferente, nós trabalhávamos diretamente nos chakras. E tipo, 6 sessões, 12, 18 ali, conforme 1, 2 por semana, a pessoa voltava numa energia elevada e ficava bem.
e não precisava depois continuar fazendo tudo aqueles tratamentos. E daí o que aconteceu para nós no lado financeiro não deu certo, porque as pessoas melhoravam e não vinham mais, sabe? Passava e melhorava e tchau. E daí nós aproveitávamos e fazia tratamento também. Não deu para ficar rico. E depois abri um centro espírita, Arcanjo Miguel. Agora, cursos de Reiki, aqueles chakras que a gente tem, são pontos energéticos. A pessoa que tem todos eles harmonizados assim, sente uma paz, uma tranquilidade. Você pode ter notado do começo desse vídeo até agora como a tua energia modificou pelo meu tom de voz, pelo conteúdo também, mas principalmente pela energia que eu estou passando para você. Você pode notar que teu corpo está mais em paz, mais tranquilo, porque eu verifiquei antes meus chakras, estavam todos harmonizados, em pleno funcionamento. Então essa energia, ela se expande e vai a distâncias imaginárias. Próximos cursos: curso de Reiki nível 2, 3, mestrado, curso de psicoterapia reencarnacionista, curso de física quântica estelar e mestrado. É uma oportunidade de você que está assistindo aí, pode fazer comigo ou com outro. Eu só digo assim, busque informação, porque a informação é a melhor coisa que você pode ter para a tua vida física, profissional, emocional e espiritual. Você chega num equilíbrio que você, estando rico ou não estando rico, se é o teu desejo, como é a maioria das pessoas, você não vai sentir aquela falta, aquela necessidade de ter um monte de dinheiro, porque o que faz sofrer a pessoa é o querer, não é o chegar e ter. Então aquilo ali que te gera muitas aflições na vida. Aqui alguns símbolos, ó, da física quântica estelar. Mas espere, há mais. Há mais. Realizei sonhos, casa, carro, tinha mercado também, comprei um carro novo. Tudo um trabalho pesado. Aqui algumas dicas de como chegar ao sucesso. Hoje, não como era. Pense, idealize, tente, faça. Faça de novo, e fazendo, continue. Chega ao sucesso. É persistência, 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 persistência. Crie, organize, participe e colabore. Quanto mais você estiver em comunicação com pessoas, mais oportunidades vai te aparecer, tanto financeira, de relacionamentos, inclusive, oportunidades. Quanto mais relacionamentos você tiver com pessoas, melhor. Aí eu lhe pergunto, como começar? Olha esse indivíduo aí sentado na cadeira. Daí você vai pensar, vai dizer para mim assim, mas eu gosto de trabalhar sentado. Ótimo, trabalhe sentado. Você não precisa começar do zero. Se você não sabe como começar, tenha o telefone de quem sabe. Tenha o telefone de quem sabe. Olhando essa imagem aí chega a dar um desânimo na gente, né? Mas então vamos passar. Próximo slide. Olha só. O cara continua sentado, mas ele está cheio de motivação. Ó. Mala de negócios, notebook. Coloque motivação, muita motivação. Hein? Continue, 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 continue sempre. Resultados positivos. Aqui a energia já é outra, a motivação.
Aí tu está pensando assim, ó, muitas informações, muitas mesmo. Aproveite somente o que você achar de melhor. Aproveitamento para seu crescimento profissional. Aqui o foco é o profissional. Busca o conhecimento. Não quer dizer que você vai fazer determinado curso, vai focar só naquilo. Busque vários tipos de conhecimentos. Que lá dentro vai ter partes que você vai montar o teu próprio conhecimento e com isso você faz o teu próprio dogma profissional. Não acredite em tudo, nem em mim também, não acredite. Absorva realmente só o que você achar interessante. Pois no mundo não existem duas pessoas iguais. Mas busque sempre o conhecimento. Conhecimento e a persistência é a chave. Colaboração. Esteja sempre disposto a colaborar com o que você tem de melhor. Todos nós temos alguma coisa de melhor e temos que colaborar. Comece dando de graça, fazendo de graça. Você vai ver o resultado que você vai ter disso aí. Para chegar lá é uma questão de trabalho em equipe e coautoria. Sempre envolvido com pessoas, ajudando. Não importa o que seja, esteja envolvido. O sucesso está ali. Enriqueça seu conhecimento, motivação, foco e persistência sempre. Faça motivado. Foca no que você quer e não desiste. Mesmo dando errado, continua. E você vai chegar lá também. Outro detalhe muito importante. Ande sempre bem vestido, limpo e perfumado. Você vai notar a diferença do tratamento que você vai receber. E você vai elevar a tua autoestima também. E vai atrair situações ótimas para você. Sempre. Você será um sucesso. Imagine desde já. Crie, imagine você lá de uma